não é o que importa. O que importa é o que nos une, que é Cristo. Exatamente. Tá? Então o que eu falo, às vezes eu era católico. Cara, se tu era, amém. Se tu é, amém. Porque quem sou eu para estar falando sobre os santos, o momento que a Igreja Católica fala isso, que a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre um livro tal? Quem sou eu? Jesus veio para cá e não falou para nada, não falou sobre nada disso. Ele veio aqui e falou para os improváveis e falou para o Dariano. Por isso que o Dariano está aqui, falando de Jesus. Né? Eu jamais estaria pensando em formar em teologia e muito menos querer ser chamado de pastor. Mas quando Deus chama você, não existe... Até o mundo eclesiástico pode dizer assim, não, esse cara não. Isso daí não. Não, mas não adianta. Quando a mão está sobre você, nada vai te impedir. E é isso que a gente é chamado para fazer além. Além. E isso vai transformar a vida. A tua história, aquela que é digna de ser contada, vai transformar a vida. Tudo que você passou no seu passado, toda a falta, né, da paternidade, ou aquela paternidade presente, mas emocionalmente ausente, você só vai se curar na cruz. Você vai entender a paternidade de Deus ali. Tudo que você se frustrou, as perdas, por muitas coisas eu perguntei para Deus, por quê? E um dia Deus falou para mim, esquece que eu nunca vou te responder o porquê. Por que tirar meu pai e minha mãe? Porque eu não conheci Cristo perdendo meu pai e minha mãe. Eu conheci Cristo sendo um improvável, sendo o cara que achava que era o cara. Tanto é que no primeiro dia que eu estava na igreja, tinha um cara com escrito na frente da camiseta dele, eu sou o cara. Só depois de 8 meses que Deus trabalhou na minha vida, ele mostrou o que estava escrito atrás da camisa do cara. Que era o seguinte, eu sou o cara, e atrás, que mais precisa de Jesus. Esse era o Dariano. E é o Dariano até hoje, que se ele tentar sair do plano que é perfeito, que é um plano que não é fácil, mas ele é um caminho diário na presença de Deus, e usar até o conhecimento eclesiástico e o relacionamento que eu tenho eclesiástico para fortalecer o que Deus tem para mim, não vai funcionar. Então eu falo que os palcos da vida, o que aparece para todo mundo, Deus não se encanta, Deus não se surpreende, ele se surpreende com o teu secreto. Ele se surpreende com o tempo de intimidade. Ele surpreende porque ele conhece a tua essência. Então o que aparece no palco para todo mundo ver não é nada diferente do que ele já conhece a tua essência. E se há uma distorção em cima disso aí, é onde ele vai trabalhar. Porque o que eu entendi por que eu estava no Alphaville, porque hoje é o caminho que a maior preocupação dos homens aqui não é dinheiro. E quando eu vivia lá na revista, eu pensei, Deus, por que o Senhor me tirou de tudo isso, me mostrou tudo aquilo para eu estar hoje no Alphaville? Porque eu simplesmente escolhi o Alphaville porque era um condomínio que eu poderia ter tranquilidade de eu viajar e minha esposa ficar segura. Morar em São Paulo jamais, ali eu achei legal. Eu ia para Valinhos, Vinhedos ou Jundiaí. Deus me botou ali. Depois eu entendi o propósito. Então, a maioria dos homens, o problema que eles estão enfrentando, a dificuldade, o que está no coração deles, a falta deles, é o quê? É o excesso de trabalho, de preocupação, é o excesso de coisas que estão tornando ele, colocando ele em palco, mas estão distanciando ele do sacerdócio que Deus chamou ele, que é o cuidado da família, que é o tempo de qualidade para os seus filhos, é levar os seus filhos na escola, é orar com os seus filhos, é um tempo de mesa, porque a mesa, assim como teve lá aquele último momento de Jesus com seus discípulos, ele botou todo mundo numa mesa. E todo mundo ali, ele ensinou que fazer parte da mesa não é pertencer. Nossa, isso é... Não é participar, né? É você realmente entender que aquilo ali é a sua vida. É você ter a integridade, a intimidade e se derramar. Porque tem mesas, tem pessoas que vão sentar à mesas que infelizmente vão ser Judas. E você tem que estar ciente que as pessoas às vezes mais importantes com a responsabilidade tão importante que era Judas, ou tu acha que Jesus não sabia? Ele cuidava do dinheiro. Ele está preocupado com o dinheiro? Se ele tivesse preocupado com o dinheiro, ele não daria nada para Judas, porque ele conhecia. Olha que é contraditório, tudo é contraditório, cara. Então, a mesa não tem a ver com participar.
tem a ver com pertencer. Então, quando eu estou em várias mesas, eu não estou ali achando, nossa, olha essa mesa. Não, eu estou assim, Deus, o que o Senhor me trouxe nessa mesa? O que o Senhor quer que eu pertença aqui? O que o Senhor quer me afiar ou o que o Senhor quer me usar? Então, hoje eu entendo que o meu momento em Alphaville, que depois que eu entendi que eu tinha que estar lá recebendo em São Paulo, veio a pergunta, e aí? Por que Alphaville? E eu falava para Deus, e aí, Deus? E aí? Então, eu não preciso estar aqui, né? Não preciso estar aqui. E Deus falou para mim profundamente, eu te trouxe aí e você não terminou ainda. Eu preciso que você tenha a mesa. E eu montei um escritório em Alphaville com uma mesa com 12 lugares. E vou dedicar horas para afiar homens nessa mesa. Uau. Então, e ali eu vou cada vez mais forjar e ser forjado e fazer com que as pessoas entendam que eles precisam ter a mesa deles. Porque a gente desce da montanha com muitas coisas para resolver na nossa vida e a gente não sabe nem por onde. E às vezes, quando uma igreja não tem discipulado, não tem cuidado, não tem um ministério que abrace e dê a continuidade, olha como funciona a Pura Fé, e eu tenho que várias igrejas fazem isso. Para você subir a montanha, você tem que ter um culto de recrutamento, onde ali todo mundo passa por essa seleção, dá o ok, e aí pastor a pastor da igreja vai falar com cada um dos homens. E aí, obviamente, vai falar com a esposa, vai entender, né, se tem algo a confessar, se tem algo... Cara, porque nós não estamos entrando num eventinho. Exatamente. Não é um eventinho, tá? E porque se fosse um evento sem o Espírito Santo seria bem perigoso. Né? Então, é um evento que nós estamos fazendo, sim, é um movimento, é um evento, mas tem a presença do Espírito Santo. Isso é muito sério. Posterior, tem o culto de testemunho, que aconteceu essa semana. E posterior tem um sábado, que é um café que começa o discipulado. E posterior vai para a célula. E posterior vai para um discipulado. É assim. Se não for assim, nós homens vai passar por vários cursos, que eu já fiz vários cursos. E muito deles a gente fala, agora depois do curso você faz isso. E a gente não põe em prática. É o que a gente fala, né, pastor? O Legendários, o movimento... a experiência vivida lá em cima, vivenciada lá em cima, ela vai te aproximar ao máximo de Jesus Cristo. Mas ela só te aproxima. Você só vai dar a mão para Ele se na hora que você descer, você tiver assistência. Exato. E assim, tudo isso a gente tem visto, eu conversei com... Quando eu falo o Daniel Valle, ele é um homem que tem uma visão muito além da nossa, né? E o dia que eu tive com ele, eu conversei e falei disso que eu tava vendo, muita gente subindo com problema e tal. Ele já tinha enxergado isso. Nossa. Ele já tem um projeto que ele já botou em prática nesse top que eu tava e que ele tava à frente, né? Ele falou, cara, isso aqui, ó, que a gente tá fazendo é justamente porque eu já enxerguei isso, eu já vi isso. E a gente fala que as igrejas, quando a gente comenta que, olha, nem todas as igrejas têm condições de subsidiar esses homens quando eles voltam. Sim. Eu tô começando a colocar isso em xeque, porque se você teve condição de colocar 200 homens, 300 homens para subir um top, e o qual está embaixo da sua igreja, você tem que ter uma estrutura sim para absorver esses homens. Concordo. Porque senão o que a gente começa a ver? Homens que sobem com problema, lá em cima eles se aproximam de Jesus Cristo, aí eles descem com toda aquela carga, com toda aquela adrenalina, com toda aquela energia, disposto a, né, seguir os caminhos de Cristo Jesus, mas eles não têm uma assistência. Então, assim, se você, igreja, deu subsídio para que esses homens subissem, você tem que dar essa assistência aqui embaixo. Você tem por obrigação cuidar desses homens. Concordo. E a gente teve uma aula aqui no último episódio com o Marcílio, que ele justamente pontou isso pra gente, e eu e o Du, a gente falou, cara, é por isso que aqueles homens que estão subindo, eles sobem, eles já fazem parte daquilo. Isso. Eles descem, são assistidos. Ele falou pra gente, o pessoal já tem um discipulado, uma mentoria pós-montanha. E aí esse cara, quando ele vai servir, ele já é um legendário. Primeira vez, a gente brinca, né? Um manga lisa vai servir pela primeira vez, mas ele já sabe o que ele tá fazendo ali. Exato. Porque ele foi cuidado, ele foi tratado pós-montanha. Perfeito. Né? E eu vou mais além. O pastor Cris, ele tinha toda a dificuldade de contar os legendários
que é o pastor hoje, líder dos homens lá da Pura Fé. Eles tinham todo uma dificuldade, né? E ele foi discipulado, né, pelo Ross, que é o responsável pelo Legacy, que é um dos maiores movimentos legendários, né? E lá ele entendeu o sentido real, né? E até hoje ele manda a equipe que vai subir pela primeira vez, ou já se formou, lá para ser forjado lá também. E isso é um discipulado de pista entre pista. Isso é lindo, porque isso não tem a ver com igreja, isso tem a ver com propósito, com entendimento, né? Com excelência em fazer o melhor. Porque existe sim várias pistas que realmente estão no cerne do que Deus quer sobre esse movimento. Exato. Né? E outras, por nós sermos homens, não estão. E vai ter um balançar. E não é de homens, é de Deus. Né? Porque o plano de Deus jamais vai ser frustrado, né? Então é isso aí. Então eu falo que eu vou além, porque assim, quando a gente desce da montanha e muitos homens ali já entenderam o seu chamado, e eu falo muito sobre legado, né, no meu livro, se a sua igreja não tem, levante a mão para o seu pastor e fala assim: eis-me aqui, pastor. Eu vou começar a chamar os homens para me reunir, né, sobre a sua bênção, como funciona. Eu quero chamar esses homens à nossa igreja para caminhar, porque às vezes a gente espera que um pastor faça isso, né, que alguém construa um ministério. Não, já tem um movimento. Sim. Esse movimento pode acontecer numa praça. Tá? Então, se a igreja não tem um ministério, se o pastor falou, não, a gente só quer mandar para... Ok, cada igreja tem o seu DNA, isso que é lindo no movimento, no reino de Deus, mas isso não pode impedir. Então, se reúna numa praça. Né? Chama 2, 3, 4 igrejas e se reúna numa praça. Eu estive... Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e lá o pessoal se reúne numa praça com várias igrejas. Não tem problema nenhum. Então, o eis-me aqui é muito importante. Sim. E a gente não pode fazer como aquele Adão, o primeiro Adão. Né? O primeiro Adão, ele foi omisso. Né? Ele recebeu a função. Ele já tinha subido a montanha dele. Ele já sabia o que tinha que fazer. Né?